Então, o que é dor? Eu vou pedir licença para ler a definição da Associação Internacional para o Estudo da Dor, onde disse que dor é uma experiência sensorial e emocional, então sensorial e emocional desagradável, que está associada ou é descrita em termos de lesões teciduais. Vamos pensar um pouquinho sobre o que quer dizer essa frase, essa conceitualização de dor. A dor hoje é tido como, pela própria Associação Internacional, como o quinto sinal vital. Os 4 sinais vitais clássicos, né, que a gente aprende na faculdade, temperatura, frequência respiratória, frequência cardíaca e pressão arterial, hoje em dia é acrescido desse quinto sinal vital, que é a dor. Tanto que em ambientes hospitalares, normalmente o pessoal, a equipe de enfermagem, costuma abordar os pacientes e avaliar sistematicamente, diariamente, mais de uma vez ao dia, e quantificar esses 5 fatores. Né? Então a dor, de tão importante e de tão impactante no dia a dia da pessoa, ela é tida como um quinto sinal vital. E a dor, ela é relacionada não só à sensibilidade, como também a emoções desagradáveis. Então existe, destrinchando essa frase, existe um componente sensorial de sensibilidade e existe também um componente emocional. E essa emoção, ela é desagradável. Existe sempre uma imagem simbólica de uma lesão, né, quando a gente fala em dor. Então, na cabeça da pessoa, se você for perguntar para uma criança, o que é dor? A dor é quando eu machuco, quando eu ralo o meu joelho, dá uma dor. Então, existe uma imagem simbólica de lesão que leva a pessoa a imaginar e conceitualizar a dor. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre isso adiante e ver que não é tão simples assim a definição. Mas a dor ela pode ser tanto aguda quanto crônica. Do ponto de vista artificial, a gente costuma colocar em 3 meses, né, esse cutoff aqui, menos de 3 meses, mais do que 3 meses, a diferenciação entre dor aguda e dor crônica, sendo que a dor aguda, aquela que vem repentinamente, aquela que aparece no momento, ela é uma reação vital no sentido de alertar a pessoa para a reação de defesa ou fuga, né? Eu coloquei a minha mão numa chama, na boca do fogão que está quente. Aquilo me dá um alerta e eu me defendo, eu tiro a mão daquele local que está causando aquela lesão. Então a dor aguda, ela sinaliza o meu corpo, dá um alerta para o meu corpo para que eu me defenda dessa lesão. E a dor crônica, aquela que se arrasta ao longo de semanas, ao longo de meses, ao longo de anos. Normalmente essa dor tem mais um peso social maior, que ela vem junto com um caráter de incapacidade. A dor crônica ela costuma ser muito mais incapacitante ao paciente. Ela vem imbuída no sentido de sofrimento. A pessoa sofre de dor crônica. Então veja bem que a gente está falando de dor e a gente está falando de sofrimento, né? E esse sofrimento a longo prazo muito mais atrelado à dor crônica. Essa imagem aqui é uma imagem antiga de uma torção de tornozelo, como nós vemos aqui na imagem, e normalmente quando a gente assiste esse tipo de imagem, é difícil alguém que não faça aquela careta e fale, eu não sofri a lesão, mas eu estou tendo um input visual dessa lesão, mas essa lesão tecidual, esse entorse grave aí do tornozelo do tenista é capaz de me gerar uma emoção. Então, essa imagem ilustra muito bem, né, a interface entre a lesão tecidual e a reação emocional que ela causa na gente, que ela causa nas pessoas, né, na maioria das pessoas. E existe uma conceitualização que, de certa forma, é complicada de colocar no mesmo patamar a dor e a nocicepção. Aquele machucado e aquela sensação de quando eu coloco a mão numa chama, num fogão ligado, por exemplo, aquela sensação é uma nocicepção. São os receptores de dor captando aquela lesão e isso a gente chama de nocicepção, não necessariamente a dor. Por quê? A dor é um conceito muito mais amplo. Envolve a nocicepção? Sem dúvida nenhuma envolve a nocicepção, mas envolve também aquela questão emocional, envolve um sofrimento. Aquela dor causa um impacto emocional
na pessoa que sofre a nocicepção. Então é um conceito maior do que a pura lesão tecidual. E esse sofrimento, essa resposta que é subjetiva, que é a resposta do âmbito psicológico, gera um padrão de comportamento nessa pessoa. É muito comum nós ouvirmos na discussão de casos em dores crônicas, a pessoa, ele tem um comportamento de dor crônica. E esse comportamento de dor crônica, ele envolve uma gama muito maior de fatores, não só de nocicepção, às vezes existe, normalmente existe, às vezes só para deflagrar o processo, às vezes continuamente essa lesão que se perpetua, mas ao longo do tempo existe uma resposta já emocional. Eu tinha uma professora antiga e muito querida, que ela colocava até emocional e espiritual, por que não? Né? Tem muita correlação nessa área. E essa resposta comportamental, ela é modulada por uma série de fatores. Né? Então, são fatores do dia a dia da pessoa, que vão desde questões pessoais e familiares, questões profissionais, questões de relacionamento interpessoal, até eventuais ganhos secundários com um quadro de dor, pessoas que buscam afastamento ou buscam ganhos financeiros. Então, assim, a primeira coisa e a primeira mensagem que nós temos que ter firmes em nossa cabeça quando a gente fala de dor, ou um curso de dor, uma conceitualização de dor, é ter a separação da nocicepção e da dor. A nocicepção é aquilo que irrita as terminações nervosas, aquilo que ativa as terminações nervosas. A dor é uma coisa muito mais complexa e ampla do que a nocicepção.